Olá, vamos pintar essa coelhinha? Tem pessoas que acham que coelho é associado somente à Páscoa, mas não, gente, é algo que você pode estar pintando o ano todo, porque nós estamos pintando o quê? Um bichinho. Então vamos lá, eu vou usar o branco, amarelo pele e o cinza. Vou colocar aqui um pouquinho de diluente, eu poderia ter feito a mistura antes, mas eu resolvi fazer aqui. Eu vou tirar um pouquinho desse branco aqui, vou colocar aqui do lado, porque eu vou precisar de branco daqui a pouco, tá? E por que que eu não vou pintar direto com amarelo pele? Porque eu queria uma cor mais clarinha, tá? Eu tenho salmão bebê, mas como eu tenho muito amarelo pele, não há necessidade, né, de eu estar gastando outras cores. Vou aproveitar, né, e fazer essa mistura da cor que eu preciso. Tá vendo? Ficou muito parecido com areia, com palha, com o próprio salmão bebê. Então, vamos lá fazer o preenchimento. Se de repente eu ver que eu não tô gostando dessa cor, eu paro. Eu vou começar pelo rostinho em si, tá? Então, vamos... Deixa eu só dar uma lavadinha no meu pincel. E vamos fazer o preenchimento e conversar um pouquinho. Como eu disse, muitas pessoas... Eu vou pegar o pitoar para fazer o preenchimento aqui. Como eu disse, muitas pessoas associam o coelhinho, né, à Páscoa. Então, fora disso, ela não quer pintar coelhinho. Mas, gente, é um bichinho como qualquer outro e é tão bonito quanto. E vende também o ano todo, não só a joaninha, não só a abelhinha, mas o coelhinho, a vaquinha, a porquinha também vende. Também fica bonito para quem gosta. Ó, faço o preenchimento, tá? O que que eu misturei aqui? Novamente, eu misturei o amarelo pele com branco, só isso. Se você colocar bastante, vai ficar mais clarinho. Aí, vamos lá, eu falei que eu ia colocar o cinza, mas olhando aqui, eu acho que pede um caramelo. Então, eu vou colocar o caramelo, se de repente eu não gostar, eu vou estar trocando. Deixa só eu abrir aqui, porque eu não estava planejando usar o caramelo. Vou pegar o outro pincel e vou vir aqui, ó, e já vou colocar o caramelo. Ah, por quê? Porque aqui, ó, tem uma faixa. E aonde não tem luz, vai ter o quê? Sombra. E a minha sombra é o caramelo, tá? A minha cor de base, amarelo pele com branco, que é o meu coelhinho, e a cor para sombra, caramelo. Mas nessa união de tinta que eu fiz aqui, pode também usar o cinza, que ficaria também legal, tá? E aqui, ó, quanto mais você esticar, mais bonito vai ficar. Vou continuar o preenchimento. Eu gosto de ir preenchendo aos poucos, não adianta. Isso é meu. Mas você precisa preencher aos poucos? Não. Você pode preencher tudo, tá? Tô usando o pitoar para ser mais rápido. Eu gosto muito. Ah, mas como? Para cima, para baixo ou boleando? Aí é gosto. Tem hora que eu vou para cima, para baixo, tem hora que eu vou bolear. Porque o importante aqui é o quê? O preenchimento. E o que que eu não vou preencher? Não vou preencher o nariz e os olhos. Mas se cair dentro também, eu não fico desesperada. Tem pessoa que logo se desespera. Eu não me desespero. Por que que tem hora que eu uso o pitoar, tem hora que eu uso o pincel podado? Porque tem lugares que vai ficar difícil para o pitoar, né, entrar.
E fica mais fácil para mim colocar um pincel comum. E o melhor pincel para você preencher é aquele que você gosta, que você vai se adaptar. Porque às vezes eu falo para você assim, ah, não, usa sei lá, usa o número 10. E quando você pega o número 10, você não consegue. Ah, usa o número... É o que você melhor se adaptar, tá? Eu gosto muito do número 12. Mas isso aí sou eu. Mas dependendo do lugar, o número 8 também supre, tá? Então, você vê o que para você é melhor e vai. Ó. Aqui no cantinho dos olhos, como qualquer bichinho, eu venho aqui, ó, e deposito a minha tinta, fazendo, puxando, ó, fazendo uma marcação maior, tá? De um lado e do outro. Ó. Ah, mas o desenho... Quando você vai pintando, você vai arrumando o que você vê que é a necessidade. Deixa eu pegar um pouquinho de diluente para esse caramelo aqui, porque tá bem duro. Só um minutinho. Tô misturando aqui o diluente. Eu gosto da minha tinta bem diluída, mas é gosto. Eu pego a tinta e quando eu vejo que o pincel tá com excesso, eu tiro o excesso, tá? Vamos continuar fazendo preenchimento. Ah, eu lavo o pincel enquanto eu troco? É gosto, gente. Você pode botar ou não na água, isso aí é indiferente, tá? Não fica se focando no que às vezes você vê alguém fazer, porque às vezes para mim funciona e para você não vai funcionar da mesma maneira. Então, se funcionar para você, coloca. Se não funcionar, não coloca, tá? Ó. Vê que eu preenchi quase que tudo com o pitoar. Aí agora eu vou arrumando com o pincel comum. Tem hora que eu nem uso o comum, às vezes eu uso só o pitoar para preenchimento. Por exemplo, se fosse um bule, talvez eu não usaria o comum. Ó, aí eu já venho preenchendo e colocando a minha sombra, certo? O que é a minha sombra? O caramelo nesse caso. Ah, eu quero pintar esse risco, eu não tenho. Isso aqui é aula, tá? Eu faço aula, aí as meninas entram em contato, pega o risco, muitas das vezes a pintura já tá aqui no YouTube, elas vão ver o vídeo e fazer. Ah, mas eu não quero esse aí, eu só quero pintar um coelho. Gente, vai lá no Google, escreve risco de coelho. Vai aparecer tantas opções, tantas, que você não vai saber exatamente o que pintar. Escolhe uma e vamos ao preenchimento da mesma maneira, tá ok? Ó, já coloquei aqui, mesmo sem ter colocado a tinta base, o que é a tinta base? No meu caso aqui, o amarelo pele com branco, porque de todo jeito eu não vou colocar. Então, eu já marco de uma vez, estou com o pincel, faço uma coisa só. Ó. Em cima aqui do narizinho, eu não costumo colocar a cor de sombra. Ah, mas eu quero colocar. Coloco um pouquinho e vai ficar bonitinho também, mas eu geralmente não coloco, não. Aqui, ó, no meio tem uma divisãozinha. Aí eu aproveito também, ó, e faço um risquinho. Embaixo, aqui, ó, de um lado e do outro, e já vou marcar a boquinha. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu já tô com o pincel aqui sujo. Aí eu já pego mais um pouquinho e continuo, tá? Vamos continuar o preenchimento. Ó, sem medo de ser feliz. E eu gosto muito de pintar bichinhos. Por quê? Porque ele te dá, assim,
uma visão que as outras pinturas em si não dão. Chama a atenção, ainda mais para quem quer vender, tá? Muita gente gosta de bichinho. E para quem vai colecionar, você faz um de cada. Você faz uma joaninha, uma abelhinha, uma vaquinha, uma porquinha. E quando você for oferecer, você oferece como se fosse tipo uma semaninha. E com certeza você vai ver que tem uma boa saída. Bichinho é uma coisa que vende o ano todo. Ainda mais para quem gosta de pano de prato. Ó. Aí agora eu vou reforçar esse caramelo. Eu tô indo ali, ó, porque eu deixei os pouquinhos, aí eu aproveito e pego o que ficou. Ó. Embaixo aqui, ó, tem um vãozinho. Coloco aqui embaixo do queixo, porque eu pintei já o pescocinho, vou fazer uma coisa só. Aqui, ó, tem uma curvinha. Olha que charme. Vamos lá. Aí agora, eu vou esfumar todas as tintas que eu coloquei aqui, tá? E já vou pegar um pouquinho do branco para trabalhar o branco. Ah, mas vai ficar suave assim? Depois que seca, gente, a tinta tende a puxar um pouquinho. Aí você vai intensificar a sua pintura. Como? Usando tinta, né? Intensificando a sombra, intensificando a luz. Ó, agora eu venho com o branco, com o pincelzinho sujo. Por quê? Porque não vai ficar branco. E lembra que eu falei? Vai puxar, ó, em cima da boquinha. Aqui, ó, entre a boquinha e o queixo nesse risquinho, eu também coloco o branco. Aqui no queixinho, ó, pra lá e pra cá. Ó, entre a curva que eu fiz. Olha como vai tomando formato. Embaixo dos olhos. De um lado e do outro, tá? Ai, mas é chato ouvir uma pessoa... Gente, vou repetir algo que eu falo em quase todos os vídeos. Quando eu escuto alguém falando repetidamente algo, eu acabo, essa é a palavra, decorando sem querer. E automaticamente eu vou aprendendo, certo? Quando vê, eu tô fazendo no automático de tanto que eu escutei. Ó, um pouquinho de branco aqui. Em cima dos olhos. A mesma coisa. Tá vendo como fica diferente quando eu coloco e quando eu não coloco? Ó. E olha que mimoso. Ó, de um lado e do outro, tá? Aí agora eu passei um pouquinho de água. Aí eu vou fazer a vergonha do rostinho. Pode ser com a cor vermelho ou pode ser o rosa. Eu peguei aqui o rosinha, ó. Nossa, mas vai ficar assim igual carinha de palhaço. Não, agora eu vou pegar o pitoá ou o pincel comum e vou aqui, ó, e vou esfumar. Olha. De um lado e do outro. Se eu ver que há necessidade de colocar mais, eu coloco. Olhei. Ah, não quero colocar. Tá ótimo, né? Por quê? Porque é uma coisa que eu falo sempre. Pintura é questão de gosto e observação. Às vezes eu gosto e você vai falar para mim assim, ah, não, eu não gosto. Eu gosto que fique mais suave um pouquinho.
Mas eu não gosto dessa vergonha no rosto. Então, não faça. A pintura não é para te estressar. Ó, vou voltar aqui, ó. Vou intensificar um pouquinho mais aqui. Aqui. Eu acho que na parte de cima ali, eu não vou mexer agora. Eu vou só mexer aqui e já vou para o nariz. Eu tenho ainda as orelhas para fazer, mas vamos para o nariz. Enquanto o nariz vai secando, a gente vai para a orelha. A última coisa que eu faço, geralmente, são os olhos, né? Daqui a pouquinho, quando eu fizer todo o preenchimento, orelha, tudo, eu vou lá e faço o olhinho. Eu poderia ter começado também pela orelha, né? Que é a parte maior. Mas não fiz, comecei pelo rosto. Ó, esfumo. Coloquei o amarelo pele com branco. E agora um pouquinho do caramelo. Tá vendo que coelhinha mais mimosa? E ela é daquele vídeo que a gente fez essa semana, da roupinha jeans. Tá? Aí eu vim agora pintar a cabeça. Eu gosto de, quando tem muitos detalhes na roupinha, eu gosto de começar pela roupinha, porque quando eu acabar de pintar o restante, eu já tenho uma parte bem grande em andamento, tá? Agora nós iremos para o nariz, porque eu preciso que esse nariz fique bem sequinho. Eu vou pintar com rosa, candy, vermelho e vinho. Ah, mas tem esse daqui de rosa candy? Não. Qualquer rosa que você tiver. Se você não tiver o rosa, você pode colocar até mesmo um pouquinho de branco. Deixa eu pegar aqui. Ó. E o vinho, que eu não tô achando. Achei. Geralmente a gente separa tudo, né? Aí eu deixo tudo próximo para mim não sair. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu não consigo achar nada. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? De rosa. Coloquei até demais. Ó. Esse rosa aqui já é a minha luz. Ó. Eu poderia pintar também ele escuro, com café, com marrom, mas eu gosto dessa pegadinha do narizinho vermelhinho. Isso sou eu. É questão de gosto. Agora eu venho com o vermelho e vou, ó, pintar normalmente. Esquece, tá vendo que eu tô deixando um pedacinho embaixo? Mas esquece que o rosa tá aqui e começa, ó, esfumar o rosa para dentro do vermelho. Ó, quanto mais você conseguir esticar, mais bonito danado o nariz fica. Gente, eu quero agradecer aos inscritos do meu canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Eu falo sempre isso, mas é verdade. Eu não sei como agradecer a cada dia que eu chego aqui, que eu vejo um comentário, que eu vejo um like, né? Porque eu preciso desse like. Eu preciso de vocês. Vocês têm feito esse canal crescer. E a minha meta é um dia trabalhar com isso, só com isso. Mas por enquanto não dá, né? Por enquanto tem muito pouco. Mas com a ajuda de vocês eu sei que eu vou conseguir. E é por isso que eu fico motivada a vir aqui. Ó, puxei pra dentro, certo? Esse vermelho aqui, ele tá um pouquinho espesso. Eu sempre coloco muito diluente e não coloquei nele.
Aí, nesse pedacinho aqui embaixo, que eu não coloquei nada, eu venho agora, ó, com o ovinho. E vou fazendo o preenchimento. E como eu puxei o vermelho para o rosa, agora eu puxo o vinho para o vermelho. Mais um pouco. Ah, eu não tenho vermelho, o vinho. Coloco pink, tá? Ah, eu não tenho pink. Se você tem o vermelho, você vai colocar uma parte de preto para duas de vermelho, vai ficar parecido com o vinho, ok? Às vezes você não tem muitas cores, mas com as cores principais, você consegue fazer outras cores. Você não vai sair desesperado para comprar, para pintar, porque você não tem. E às vezes você tem e nem sabe, né? É questão de fazer mistura. No próprio Google, se você colocar mistura de cores, eles vão te dar opções que talvez você tenha a tinta, só não sabe fazer a mistura. Ó. Esfuma bem. Agora só tô limpando o pincel, ok? Vou pegar uma gotinha mesmo. Você vai ver de branco, porque já está aqui. Ou de rosa. Ó, tá vendo? Uma gota. E vou esfumar. Como o pincel ele não vai ficar... Ó, esfumar. Aqui também, e ali eu tenho rosa. Vou esfumar. Ah, mas você não colocou o rosa por baixo? Só que ao colocar o vermelho, ele não ficou tão evidente, certo? Então, eu tenho que trabalhar aqui. Vou deixar aí secar. Como tem uma língua ali, bem pequenininha, e eu tô com o pincel sujo, eu vou aproveitar, ó, na parte de baixo aqui, e já vou fazer. Enquanto isso vai secando, certo? Agora, vamos fazer a orelhinha lá em cima, para tirar uma dúvida. Que outro dia, alguém me perguntou isso. A orelhinha é o mesmo rostinho, certo? Então, vamos lá. Vou pegar o pincel. Deixa eu tampar as tintas aqui, porque eu sou mestre de derrubar tinta. Não sei se acontece isso com você também. Mas depois que eu olho, o estrago tá pronto. Vou pegar um pouco de diluente, porque já deu uma secada boa. E vamos pintar a orelha. Tô deixando ali, depois eu vou ver o negócio do rosto, tá? Ó. É um orelhão mesmo. Por isso que eu falei que eu poderia ter começado pela orelha. Mas eu quis começar pelo rosto. E fui falando agora outra coisa. Ah, às vezes eu não consigo tampar o risco. Não se preocupa, conforme for lavando, vai sair. Agora, se você não quer que apareça o risco, você vai com cuidado, com o pincel em pé, ó, em pé, e você vai, ó, passando como se fosse um lápis, aos pouquinhos, que a tinta vai chegar onde você quer, tá? É só ter um pouquinho de paciência. Como eu falo sempre, a pintura, ela não é para te estressar, tá? E com paciência você vai longe. Ah, eu pinto há muito tempo, hoje eu tô tentando tirar o máximo de dúvida. E parece que não flui. Gente, olha só. Mas com que constância você pinta há tanto tempo? Ah, pega esporadicamente uma vez de 2 em 2 meses, uma vez no ano? Eu pinto todos os dias. Eu pego um pouquinho, às vezes, uma folha. A prática leva à perfeição. Ah, então você sabe tudo? Não. Todo dia nós aprendemos algo. E conforme você vai praticando, você vai vendo que com o tempo vai melhorando. No começo, nada é fácil, não. O negócio é não desistir.
Mas se você pinta uma única vez no mês, começa a pintar com mais frequência. Pega uma vez na semana. Se você puder todo dia, é legal. Mas se você não puder, pelo menos uma vez na semana. Você tira aquele momento, nem que seja 20 minutos. Pega um pano de amostra. Eu conheci uma senhora alguns anos atrás, e a minha avó também tinha isso. A minha avó marcava ponto cruz, e muito bem. E bordado, fazia bordados livres. E ela tinha um pano de amostra. Tudo ela ia colocando naquele único pano, como se fosse um lençol, e guardava num baú. Então, vamos lá. Você pode pegar um pano de copa, ou um pano de prato, colocar vários risquinhos ali e fazer um paninho de amostra, aonde todo dia você vai pintar algo com um elemento ali que você aprendeu, que você tinha dúvida, e vai guardar para você, é seu. Você vai ver que com o tempo a tua pintura vai melhorar muito, muito mesmo. Quando eu vi aquele paninho dessa senhora e da minha avó, eu falava, gente, como pode? A senhora não era, o dela era crochê. Então ela aprendia um ponto novo, ela ia fazendo. E já estava imenso, quase o tamanho de uma coxa. Ela ia ali e fazia. Eu falava, mas para que isso? Ela falava, isso aqui é um pano de amostra. E a minha avó era os bordados. E a marca dela, o ponto cruz. Que eu peguei o amor por ponto cruz com a minha avó. Então, você vê que o pessoal de 1900 e bolinha, eles tinham uma sabedoria que talvez hoje a gente não tenha, né? Se você quiser, você vai conseguir. Faça o teu paninho de amostra, coloca ali. Ah, eu quero pintar uva. Você vai lá, coloca um cachinho de uva, coloca banana, coloca o que você quer, tá? E vai guardando. Ah, eu prefiro fazer paninho de prato para casa e ter a minha amostra nos meus paninhos de prato. Isso aí. Mas não desista. Pinte todo dia um pouquinho, ou 2 vezes no mês, ou uma vez na semana, mas não deixa de ser constante, porque você vai ver com o tempo que você sabe, tá? Talvez você nem saiba que você realmente sabe, porque você não pratica, ok? Hoje eu tô falando que é uma maravilha, né? Mas eu tava com vontade de conversar. Ó, eu coloquei o amarelo pele, certo? Com o branco. E agora eu tô vindo com a minha sombra, que é o que? O caramelo. Nos cantinhos. Ah, por que você não tá dando a volta? Porque eu vou fazer aqui dentro uma outra cor. E é ali que vai dar profundidade. Então a sombra vai estar aqui em volta por dentro e não por fora. Certo? Fora luz, dentro sombra. Ó. Tô esfumando. Nessa pontinha aqui, eu vou colocar também, aqui, ó, um pouquinho do caramelo. Ok? Eu vou para outra orelha e depois a gente vai fazer a profundidade, certo? Só para mim ganhar tempo, porque senão eu faço essa aqui, depois eu tenho que lavar o pincel ou pegar outro pincel e é a mesma cor. Eu ainda tenho as mãos, tem muita coisa aqui ainda com essa cor, mas eu tô preocupada só com a cabeça por enquanto. Ó, tanto de dentro para fora ou de fora aqui, ó, para dentro não faz diferença, tá? O importante aqui é preencher. Vamos colocando a tinta sem medo. Aqui o cabeção tá molhado. O que eu deveria ter feito? Primeiro as orelhas, certo? E depois o rostinho. Mas eu gosto muito de ficar com o rostinho quase que completo, né? Ó, vou pegar o pitoar, porque dá para observar uma coisa. É um espaço bem grande.
Então, eu não preciso ir com o pincel comum, eu posso ir com o pituá. Só para ganhar tempo. E outra coisa, eu fiz uma mistura. Eu não calculei para sobrar. E eu acho que eu não calculei nem para ir nele todo. Conclusão, eu acho que eu vou ter que fazer mais uma mistura. Aí que o negócio complica, né? Porque quando você faz mistura, você não tem uma noção exata. E pode ser que, se você não medir, que eu não medi, fui no olhão, na hora que você precisar fazer mais um pouco, não dê a mesma tonalidade. Isso que é o ruim da mistura. Ó, não sei se isso aqui vai dar. Pelo menos se der para as orelhas, a mãozinha pode ficar diferente um pouquinho. Então, eu vou tentar esticar aqui o máximo que eu puder. Porque falta pouquinho, mas ao mesmo tempo falta muito. Vamos lá. Que louco. Geralmente eu faço sobrando, mas eu não sei o que eu fiz hoje. Eu não sei o que eu fiz, é porque a coelha é muito grande. Se fosse só o rostinho, realmente estava certo, mas eu não olhei para as orelhas e não olhei também para os bracinhos. Mas vamos ver o que vai dar. Isso é bom para vocês verem, né? Às vezes sobra não, acaba a tinta e você joga o potinho fora. É uma outra opção também, não joga os potinhos fora, lava ele. E quando sobrar assim, pouquinho de tinta de cores, você pode devolver no potinho, né? Se fizer a mais. É sempre bom fazer a mais. Ó, tô quase conseguindo acabar. Acho que vai dar pra tampar essas orelhinhas dela toda. As orelhas. A minha filha, quando era pequena, falava tantos orelhas que a gente fica aquilo na mente. Ó, vou pegar um pouquinho de diluente. Tá faltando muita coisa. E eu acho que tem bastante tinta aqui. A questão aqui é esticar. Então, o diluente vai me ajudar a esticar. Para mim não ter que fazer a mistura aqui. Porque vai ficar numa tonalidade diferente. Eu sei que vai. Já vou vir com caramelo. E daqui a pouco eu faço a mistura para as mãos. Ó, venho aqui e completo com caramelo. Na pontinha da orelha, igual fiz na outra. Há necessidade de fazer na pontinha da orelha? Não, não há necessidade. Mas eu acho que vai ficar bonitinha, só para dar um charme. E se você quiser também, você pode fazer um brinquinho na pontinha da orelhinha. Fica um charme. Depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Ou não fazer nada também, né? É que a gente pinta já, aí bota bastante coisa e quando você tá acabando, você realmente não quer inventar. Mas quanto mais detalhes você colocar, mais bonito vai ficar. Por exemplo, aqui pode botar um botãozinho. Vai ficar um charme. Ó. Oh, e não é que a tinta deu a conta? Deus me livre. Ali eu vou entrar com caramelo. E na ponta de cá a mesma coisa. Por quê? Aqui a orelha tá dobrada. Ó. E puxo pra dentro.
E aqui na parte de baixo também. E vou esfumando. Vou fazer o preenchimento. Aqui a mesma coisa. Volto aqui. Pronto. Aí vamos lá. As duas orelhinhas estão completas. É claro que depois eu vou ter que retocar, né? Vamos fazer agora o preenchimento dentro da orelha. Eu deixei assim já, porque tanto faz começar lá ou aqui. Eu vou trabalhar com o rosa, candy e o pink dentro da orelhinha. Ah, mas eu quero pintar com azul. Pode pintar. Eu quero pintar com verde. Pode pintar. Às vezes você tem uma barrinha, o teu paninho já tem barrinha. Você pode seguir também as cores que você tem da barrinha. Deixa eu trocar de pincel, que eu ainda vou pintar as mãos. Aí eu venho aqui, ó, nessa pontinha e vou colocar o pink. E pode ser também na própria cor da coelhinha. E aqui também. Vou esfumar o máximo que eu puder. Saiu um pouquinho. Agora eu venho com o rosa. Ó. O candy. E vou fazer a união. Tá ok? Isso eu vou fazer dos dois lados. Lembra que eu falei que a parte de dentro que era a profundidade, certo? Ó. Aí eu venho aqui. Aqui com o pink. Gente, eu sou apaixonada pelo pink. Igual a cor rosa, rosa. Só é escrito rosa. Eu acho muito linda. Dá sempre assim um charme. Vou pegar um pouquinho de branco que tá lá do outro lado. E vou já iluminar aqui no molhado. Ah, mas quando eu ilumino no molhado, então eu não preciso mexer no seu. Precisa. Quando isso aqui secar, ele não vai ficar tão forte assim. Então, você vai retocar. Ó. Tá ok? Esfumo bem. É o que eu falo sempre. Quanto mais você conseguir esticar, mais bonito fica. Em alguns lugares, às vezes, você nem consegue esticar tanto. Tá? Vamos para outra. A outra é bem maior. Certo? Mesma coisa, tá? Vou vir com o pink, aonde eu quero que apareça mais, ou há necessidade que apareça mais, por exemplo, debaixo aqui do laço. Por quê? Porque debaixo do laço
tem sombra, certo? Ó. Aí eu já venho com rosa candy. Vou trocar esse pincel, eu tô achando que ele não tá fluindo. E vamos esfumando. Tá vendo que algumas partes eu tô deixando sem tinta? É isso mesmo, é de propósito. É aonde vai entrar o pink. E agora eu vou esfumando. Ó. O vídeo não ficou mudo, não. É que eu fiquei quieta mesmo. Tá? E vamos, ó, esfumando, colocando tinta. Vou pegar um pouquinho do branco. E vou, ó, colocar aqui dentro. Para clarear um pouquinho mais. Quando isso aqui secar, eu venho com um pouquinho novamente de mais de branco e vou clarear ainda mais. Ó. Aqui, do lado de fora, saiu um pouquinho. Vem com o pincel úmido com água e vou limpar, ó. Depois que secar, também eu vou intensificar. E tá aí pronto. O laço eu não vou fazer agora, porque eu ainda nem pensei na cor. Vamos para o olhinho. Porque eu já esperei demais esse olhinho, né? Tô só tampando as tintas aqui, porque você vai pintando, abrindo tudo. Se você não tiver cuidado, o negócio cai, tu borra tudo. Ah, mas não dá para limpar. Dá para limpar, mas por que que eu vou limpar algo que... Me preocupar em limpar algo que eu posso não deixar simplesmente cair para poder não ter que limpar, correto? Então, vamos lá. Tem aqui, ó, 3 marcações. Então, eu vou entrar automaticamente com branco, a cor que eu decidi, e o preto, né? Então, vamos lá. Deixa só eu me achar aqui. Eu vou usar o azul petróleo. Mas você pode usar no olhinho a cor que você quiser. Azul petróleo, branco e preto. Eu gosto muito dessa combinação. Então, vamos lá. Deixa eu misturar aqui o branco, é que eu coloquei diluente agora. Venho aqui, ó, e coloco o branco. O branco pode pegar também na cor, na segunda cor. Não é bom que ele pegue no lugar do preto. Mas aqui, ó, eu posso colocar ele. Tá? Eu não preciso ficar preocupada só na marcação aonde tá
para colocar a tinta. Como assim? Ah, só nessa marcaçãozinha aqui, ó. Não, eu posso entrar com ele para outra cor também. E quando eu vim com o azul pode entrar no lugar do preto também. E depois eu arrumo. Ó, vou colocar um alto relevo mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Um excesso de tinta. Agora eu vou vir com o azul petróleo e vou parar naquele excesso de tinta. Ó, de um lado e do outro. Tá ok? Aí, aonde eu parei aqui, no excesso de tinta, eu vou puxar o branco para dentro do azul. Vou lá do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Apesar de eu ter muito vídeo de olhinho aqui no YouTube, tem muito vídeo de olhinho. É algo que frequentemente as pessoas têm dúvida. Lembra que eu falei que no lugar do preto eu posso também vir com azul? Ó. Eu não preciso ficar presa só no espaço que eu teria. E isso me dá uma liberdade para estar trabalhando. Ó. Agora vamos para o preto. Venho aqui e coloco o preto no tamanho que eu acho que deve ser. Tá vendo? Pegando em cima do azul. Isso aqui é bom, por quê? Porque você tem a noção que você não precisa ficar preso ao espaço. Ah, mas eu peguei uma coisa em cima da outra e estraguei. Não, tudo se salva. Ó. Vou no outro, vou fazer a mesma coisa. E vou esfumando. Esticando o máximo que eu puder. O que que eu não vou fazer? Eu não vou dar o brilho dos olhos. Por quê? Porque eu preciso que esteja seco. Agora eu vou voltar com o pincel seco de preferência, com o branco, ó. Coloco aqui e coloco aqui. Troquei de pincel, poderia ser o mesmo, só que eu teria que lavar. E vou esfumar o branco. Ah, mas já tinha o branco, mas você viu que puxou e ele some. Vou deixar esse olhinho aqui secando. Ah, por quê? Porque não adianta eu ficar mexendo. Tinta tira tinta, tá? Fica aquela tinta grossa, aquele excesso, e você não consegue o efeito que você quer. Então, você vai ter que ir trabalhando aos poucos. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, mas não, mais nada. Espera, tenha paciência. Isso aqui não é para te estressar. Tá ok? Então, tá pronto o olhinho. Ah, mas como é que eu vou terminar esse olho? Gente, eu tenho um vídeo aqui, vai na minha playlist, que vai mostrar como você termina esse olhinho, tá? Eu não vou delinear agora, porque você viu que eu pintei esse rostinho em tempo real mesmo. Se eu for mexer agora, o que que vai acontecer? Vai borrar, porque tá molhado, tá ok? E o que eu posso fazer agora é retoquezinho, mas eu tenho que esperar essa secagem, tá ok? Vamos lá, o que que nós fizemos até agora? Nós fizemos a orelha, pintamos com amarelo pele misturado com o branco, certo? Intensificamos, ó, como está molhado,
com o caramelo. Essa sombra aqui é o caramelo. Dentro, eu pintei com o pink, rosa candy e um pouquinho de branco. Vamos lá para o rostinho. O mesmo caramelo, nariz vermelho, vinho e o rosa candy. Aqui dentro também vermelho. Olho preto, azul petróleo e branco. Até aqui nós fomos. O que nós vamos fazer agora? Vamos parar, porque tem que dar uma secada, a tinta tem que puxar. Depois que a tinta puxar, aí sim, eu volto aqui para a gente retocar e estar finalizando, ok? Espero ter ajudado de alguma forma. Espero estar ajudando de alguma forma. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.